na parte do Atlético Paranaense, que eu queria começar falando deles, que, sim, o Atlético Paranaense já é um time, assim, odiado, né? Pelas posturas que tem, pelo presidente que tem, pelo jeito que age com as coisas. Já não é de hoje que eles têm essa postura ruim com relação a times visitantes. Parece que recentemente até o Curitiba teve que entrar na justiça para conseguir obter a carga de ingresso também da sua parte. Só que nesse caso, a reciprocidade de ingressos para o jogo de visitante lá está previsto no regulamento da Copa do Brasil. Claro que não importa para o torcedor que quer assistir o São Paulo, que quer apoiar o São Paulo, que quer estar junto, que o São Paulo consiga uma punição posterior ao Atlético Paranaense na competição, caso o Atlético Paranaense não dê os ingressos para a gente. Para a gente não importa multa, punição, essas coisas todas. A gente quer que o torcedor do São Paulo esteja lá do lado apoiando o time e fazendo o seu papel de torcida. Isso que a gente quer ter a recíproca. A palavra é essa, a reciprocidade é prevista, e os caras são pequenos, os caras são mesquinhos, os caras são odiosos, como eu falei, é um negócio completamente absurdo, desproporcional, é de uma pequenez, é de uma mediocridade, é de uma, sim, é tão juvenil, é tão infantil você fazer isso. Parece que você está falando com uma criança de 2 anos e fala assim para ela: empresta seu brinquedinho para um amiguinho ali. E aí ela fala assim: não, não vou emprestar. Gente, pelo amor de Deus, é um negócio completamente infantil. A gente está falando de um clube de futebol que outro dia estava aí disputando o final de Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, já foi campeão brasileiro. O que os caras estão fazendo com o Atlético Paranaense, e eu não estou falando de estar na Série B ou não, porque isso é uma questão desportiva. Eu estou falando sobre mentalidade, de você não abrir espaço para um time que vai jogar na sua casa ter carga de ingressos, da proporcionalidade de carga de ingressos. É um negócio completamente assim, fora do normal, alimenta ódio. Os caras ano passado fizeram uma campanha que todo mundo repercutiu sobre questão de ser pacto, coisa relacionada a demônio. O próprio presidente dos caras falou que pegou mal, chamou o padre lá no clube para fazer as coisas assim. Os caras tomam cada decisão, cada coisa assim, mas daí é deles e impacta na gente. Mas quando mexe na gente, ataca o nosso torcedor, é uma coisa bizarra. A diretoria do São Paulo fez o pedido formal, formalizou o pedido e, obviamente, comunicou às autoridades correspondentes a isso que cuidam, a CBF, que cuida da questão do regulamento da Copa do Brasil. Não existe sinalização ainda de que o Atlético Paranaense vai dar. Dano ou não dano, eles têm que receber uma punição, porque o torcedor agora vai ter que sair correndo o jogo amanhã para resolver o negócio, e os caras não são recíprocos. Aí eu ouvi muita gente falando assim: ah, mas o São Paulo, então, quando eles vierem jogar no Morumbi, faz a mesma coisa. Não adianta a gente alimentar. A gente não pode errar porque os caras são pequenos. Os caras são errados, os caras são pequenos, a gente vai alimentar isso. Isso não se trata de reciprocidade negativa. A reciprocidade é para ser uma coisa positiva. Não é para a gente começar a criar guerra, plantar ódio. A gente não pode fazer isso, cara. A gente não pode se colocar no mesmo balaio baixo, sujo, vil desses caras. A gente não pode colocar o São Paulo no mesmo nível da mentalidade pequena e podre que o Atlético Paranaense está tendo. Isso é completamente vergonhoso. Se fosse o São Paulo, eu teria vergonha. Eu teria vergonha do São Paulo se o São Paulo tivesse uma atitude tão mesquinha, tão ridícula, como essa que os caras estão tendo e estão tomando. É um negócio completamente absurdo, tá? Isso para falar sobre isso. O Atlético Paranaense que só aumentou a crise deles, porque além de perder para a gente e saímos vivos, etc., os caras jogaram em casa contra o Paysandu, que está na zona do rebaixamento na Série B, e tomaram o gol no final do jogo, e só aumentou a crise. O Odair Helman deu declarações lá que os caras vazaram, falaram uma série de coisas lá que ele não faz milagre, enfim, vi por alto as coisas do Atlético Paranaense também. Eu, honestamente, falar para vocês, quero que eles se fodam, não estou preocupado com eles. O São Paulo não pode dar mole, a gente sabe como o futebol é traiçoeiro, é campo sintético, a gente tem que ter muito cuidado na hora de jogar lá, principalmente para não perder jogadores, ter lesão, etc. Para o Atlético Paranaense, nem sei até que ponto esse jogo tem esse valor, essa importância tão grande como para a continuidade do torneio. Eu, particularmente, acho, pelo que eu senti das falas do Helman, inclusive, que sair da Copa do Brasil para ele vai ser um alívio, porque a situação deles é ruim e quanto mais eles desfocam, quanto mais jogos eles têm, mais eles têm que soltar
e mesclar o time pior, que era também uma mentalidade parecida com a nossa há 10 dias atrás, 15 dias atrás, que a grande maioria falava, entrega logo essa Copa do Brasil, vamos focar só na Série A do Campeonato Brasileiro, que isso é muito mais importante para nós. Era o que a grande maioria da torcida estava aí pedindo para o São Paulo fazer, e agora mudou um pouco, obviamente, porque a gente deu uma aliviada, a gente mudou. De todo modo, fica aí essa questão do Atlético Paranaense e a sua mesquinharia bizarra de fazer isso. Eu espero que seja resolvido por conta dos torcedores e que os órgãos competentes punam efetivamente isso, porque se cada clube começar a fazer desse jeito, daqui a pouco a gente só vai ter torcida única nos estádios e a gente que sempre teve um estádio como o nosso, que sempre abrigou todas as torcidas, foi palco dos maiores clássicos nacionais paulistas, envolvendo os times de São Paulo, e era um palco que todo mundo reconhecia como um dos principais palcos, inclusive do mundo. Agora a gente começa a alimentar essa podridão, essas coisas erradas com relação a tudo isso, sabe? É um negócio que para mim é completamente desproporcional. Eu, de verdade, eu fico assustado quando eu vejo esse tipo de comportamento, esse tipo de postura das pessoas. E eu realmente, na época, eu achei péssimo quando o Juvenal fez isso, de fechar as portas, também foi mesquinho com relação ao Corinthians, e aí vocês viram o ódio que surgiu, e dali para frente veio outras arenas, outros times se mobilizaram, o São Paulo começou a gerar uma rivalidade, daqui a pouco você não podia sair mais, você não pode ter torcida, só tem torcida única, você não pode ter torcida dos dois times nos estádios, você aumenta o nível de intolerância, o nível de ódio, o nível de violência, o nível de confronto, o nível de briga nos estádios, porque você não tem mais acesso. E as pessoas agem e tratam isso como um assunto absolutamente normal. E não é normal. Não é normal. Eu tenho amigos corintianos, eu tenho amigos palmeirenses, eu tenho, assim, amigos santistas, não, mas tenho conhecido santista. Mas, por exemplo, sou casado com uma mulher flamenguista. O São Paulo vai jogar com o Flamengo, eu vou fazer o quê? Vou descer porrada nela? A mentalidade dos caras é essa. Então você tem lá uma pessoa, você tem um parente, seu pai, torce pro Corinthians. Vai ter um jogo do Corinthians, você vai lá meter a mão no seu pai. É essa a mentalidade. Ah, não, mas o meu pai é meu pai. O outro lá eu posso sair, pegar um pedaço de pau, pegar um taco de beisebol, enfiar um arame farpado do lado, a lá Negan do Walking Dead, e vou lá arrebentar os caras. Que porra é essa, cara? Que merda é essa que virou o mundo? O Santos ontem foi lá e vandalizou não o Morumbi, foi o metrô. Que é um negócio que está dando polêmica aí, porque tem muito São Paulo falando, agora o São Paulo tem que ir lá e vandalizar a Vila Belmiro. Claro que não! Claro que não! Claro que não, a gente tem que dar a porra do exemplo. Os caras fizeram, o metrô é um patrimônio público, é uma coisa que é cuidada, que deveria ser cuidada lá pela linha amarela do metrô, esqueci o nome de quem cuida deles lá, de quem cuida do metrô. Deveria ter um resguardo. Eles fizeram esse vandalismo lá na área, deve ter câmera. É uma questão de polícia, é poder público. Vai lá, vai fazer o registro, o boletim de ocorrência, vai apresentar as imagens, vai fazer um acesso ao seguro, provavelmente, vai acionar o seguro, vai receber o dinheiro do seguro e vai repor. E os responsáveis vão ser pegos, muito provavelmente. Por quê? Porque não tem biometria facial no Morumbi? Tem biometria facial. Você vai pegar a carinha dos caras que foram para o estádio, muito provavelmente eles foram para o estádio, vai pegar a imagem de quem entrou no estádio, vai pegar a imagem de quem estava no metrô, vai identificar o nome e vai lá culpar o cara, civil e criminalmente, por conta do crime que cometeu. Não é alimentar o torcedor de São Paulo, é ir lá e quebrar a Vila Belmiro e destruir Santos. Aí a gente fala assim: o São Paulo tem que ir lá e brigar com o Santos por conta do que aconteceu. Claro, até porque se um torcedor do São Paulo, se eu venho aqui, imagina, estou em Cascais, Portugal, vou aqui, vejo um torcedor do Santos na rua, dou porrada nele, o São Paulo tem que. O Santos vai culpar o São Paulo por conta do que eu fiz. Só porque eu estava, por exemplo, com a camisa do São Paulo. Se eu pegar a camisa do cara, arranco, meto fogo, vão culpar o São Paulo. Ah, mas foi lá na imediação do estádio porque os caras trocaram o estádio. Aí a discussão foi: São Paulo deveria ter alugado o Morumbi para o Santos.
O São Paulo não alugou o Morumbi pro Santos porque ele acha o Neymar bonito. Porque ele acha legal botar o Neymar para jogar lá. O São Paulo fez um acordo com o Santos porque o São Paulo precisa de dinheiro, precisa aumentar a arrecadação, precisa aumentar a monetização. O São Paulo precisa de grana, todo mundo sabe, é uma das cobranças. O São Paulo precisa achar meios de conseguir monetizar e arrecadar mais dinheiro. Ótimo. Ah, então a gente poderia jogar em outro estádio. No Pacaembu, sintético. No Allianz Parque, que a gente já jogou lá, sintético. No estádio da Portuguesa não tem condição de jogar ainda. Não tem estrutura para fazer. A gente jogou no Brinco de Ouro ano passado e muita gente reclamou que as condições eram ruins, que etc, que não foi bom, o público foi pequeno. Todo mundo achou melhor a solução de jogar na Vila Belmiro por conta de logística, qualidade do estádio, enfim, estrutura. Todo mundo achou isso positivo para o time. Isso é uma questão de esportivo. Isso é bom para o São Paulo, para os jogadores e logística. Por quê? Porque o nosso estádio estará alugado para shows em que a gente vai ganhar milhões de reais, porque a gente tem um contrato com a Live Nation, a gente participa de venda de ingressos, a gente participa de venda de bebidas, de venda de alimentos, a gente participa de venda de souvenir, a gente ganha muito dinheiro com aluguel. Ah, mas não concordo que a gente tenha feito isso com o Santos. Aí eu vi muita gente, inclusive, sugeriu, vai jogar no Nordeste. Claro, vamos pegar um voo de 3 horas, 4 horas para o Nordeste, vamos aumentar o deslocamento, o desgaste dos jogadores, vamos perder tempo de treino, vamos piorar a nossa condição física, vamos nos prejudicar porque a gente quer ser mesquinho e a gente não quer ver um rival jogando no nosso estádio. Os caras não quebraram nada no estádio. Não desrespeitaram a nossa casa. O Neymar saiu do jogo ontem e fez críticas ao Allianz e elogiou o Morumbi. Falou, o Morumbi é bom, eu gosto de jogar aqui. Ele valorizou o nosso estádio, ele não depreciou, ele não distratou, não desrespeitou, não fez absolutamente nada. Ah, mas o torcedor do Santos foi lá no metrô e quebrou. Os caras são vândalos, são bandidos. Não é porque o cara bota a camisa de um time e comete um crime que o time, a agremiação é responsável por ele. Caras que fazem atentados, jogam bomba, matam pessoas, como já fizeram com a camisa do São Paulo, não representam o São Paulo, eles não me representam. E eu acredito que também não representem você. Esse tipo de comportamento, essa mesquinharia, é um negócio muito pequeno, é muito baixo. É um negócio completamente desproporcional para pessoas de bem e para gente que quer prezar por alguma coisa melhor na vida. Desculpa, eu não vou alimentar uma rivalidade medíocre, uma rivalidade estúpida, que alimenta ódio, que incita violência, que incita separação das coisas, porque as pessoas não conseguem conviver com rivalidade, não conseguem ter uma coisa boa com outros torcedores. Ah, os outros caras são inimigos, eu não suporto. Eu também não suporto algumas pessoas, eu também não suporto algumas coisas, algumas rivalidades eu também não gosto, mas todas as pessoas que eu conheço, que convivem, que torcem para outros times, eu consigo ter boas relações, mesmo tendo discussões sadias sobre futebol. Eu não vou enxergar outras pessoas como minhas inimigas. Não vou. Eu tenho amigos que torcem por outros times e nem por causa disso eu saio na mão com as pessoas. Eu não tenho ódio por essas pessoas. O convívio não funciona desse jeito. A conversa ela tem que fluir, ela tem que existir, independente do time que se torce, porra. Tem muita gente que me fala: o meu pai torce pro Palmeiras, meu pai torce pro Corinthians, o meu avô era santista. Você odeia a sua própria família? Qual é o nexo disso? Esse incentivo do ódio que muitas pessoas falam no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, etc. Na hora que chega na frente de uma outra pessoa, tem lá uma outra pessoa, torce para outro time, você vai sair com uma garota, vai conhecer uma garota, você vai fazer alguma coisa, você vai conhecer, a pessoa fala, eu torço pro Corinthians, você fala, vai tomar no seu cu, não quero saber de você, foda-se. Não quero nem chegar perto de você porque você torce pro Corinthians. Você vai deixar de ter convívio com as pessoas no seu trabalho, você torce para que time? Ah, então, você, assim, ó, você trabalha comigo, mas, bicho, não fala comigo não, que você torce pro Corinthians, pro Palmeiras. Isso não existe, porra. Isso não existe. Quem faz esse tipo de coisa não age assim na vida normal. Não age. Pode falar o que quiser, mas não age. Não age. Se o seu chefe for palmeirense, você não vai lá na sala dele hoje e fala assim, vai se fuder. Você torce pro Palmeiras, eu não trabalho nessa merda aqui porque eu sou torcedor de São Paulo. Você não vai fazer isso. Não vai. Não vai. Se fizer, grave e me manda.
Grava e me manda, porque daí eu vou acreditar. Fora isso, você não vai fazer. Você não vai fazer. Ninguém faz. Isso não existe. A vida real é diferente. Por isso que eu digo, a gente não pode alimentar esse tipo de incitação. Eu não compactuei quando o Juvenal expulsou o Corinthians e começou a criar uma série de celeumas com os nossos rivais a ponto de incitar. O São Paulo foi o precursor do ódio no estado de São Paulo. Quando o São Paulo começou a expulsar o Corinthians, o Palmeiras já estava querendo sair, o Palmeiras já jogava no Parque Antártica, queria montar um estádio maior, o Santos jogava no Morumbi, e aí aos poucos começou a ter essa separação, começou a ter essas coisas. Ai, mas eu não gostava de que o São Morumbi fosse considerado campo neutro. Gente, isso era positivo para o São Paulo. Isso era bom para todo mundo. O Maracanã, você vai jogar no Maracanã, ele é um estádio que todo mundo joga lá. Ah, mas aí o Fluminense e o Flamengo hoje jogam lá, o Vasco não manda jogo dele em São Januário contra o Flamengo. Não manda. Não existe isso, tá? Não existe isso. Essas coisas só incitam e só pioram as situações. Ter cada um o seu estádio, ok. Mas lá atrás o São Paulo foi um dos precursores de incitação desse ódio, a ponto de passar a ter torcida única, porque na rua os caras estavam se matando, estavam se pegando. E antes a gente estava acostumado a todos os jogos ter o nosso rival do lado, a conviver bem com os caras. E hoje você não pode assistir jogo na casa do rival, senão você corre risco de vida. E ainda é proibido pelo Ministério Público, que os caras não deixam, porque o ódio toma conta, o ódio transcende as coisas que estão sendo feitas. Completamente fora do normal. Completamente fora do normal. Tá? Então, assim, minha opinião sobre isso é que o São Paulo tem que emitir uma nota de repúdio. O São Paulo, obviamente, pode muito bem falar com o Santos. E o próprio Santos também emitiu uma nota falando que é um absurdo o que fizeram, porque ninguém vai aceitar, por exemplo, agora a gente vai jogar lá, a gente vai fazer a mesma coisa, vai ficar trocando vandalismo. Quem é que vai gostar do negócio desse? Aí mexe com coisa, só o cara vai lá, picha, mete fogo nas coisas do Santos. Quem é que vai ganhar com isso, com esse ódio? Ninguém. Concorda? Ninguém ganha com isso, isso não é uma coisa positiva. Os caras não são nossos inimigos, eles são nossos rivais. Esse tipo de coisa de ódio não funciona, rapaziada. Não dá. Não dá pra gente alimentar esse negócio. São Paulo tem que fazer uma nota de repúdio. A polícia, junto com os órgãos, tem que investigar, pegar a biometria facial dos caras, identificar quais são os vândalos, punir esses caras, civil e criminalmente, fazer pagar o que tem que ser pago, cobrar a multa, fazer esses caras de exemplo, proibir de entrar no estádio, não só do Morumbi, quanto na Vila Belmiro, punir os caras exemplarmente, junto com a diretoria do Santos, e isso é uma ação conjunta para que isso evite novos confrontos, novos conflitos daqui para frente, para que nunca mais aconteça isso. Essa é a coisa principal. Quando o Palmeiras jogou no Morumbi, não aconteceu nada disso. Quando o São Paulo jogou no Allianz também, não vi ninguém depredando o Allianz, ninguém fazendo nada de errado. As coisas funcionam. O problema é que se alimenta o ódio o tempo todo porque quer se jogar para o populismo, quer jogar para cima, quer jogar para as coisas. Lembrando, esse acordo não foi feito por dinheiro, esse acordo foi feito por uma necessidade do São Paulo de ter um estádio para jogar, porque a logística era ruim. E os outros estádios de São Paulo eram de grama sintética. E, obviamente, o São Paulo não vai jogar na Arena Itaquerão. Não faz sentido jogar lá. Aí sim eu acho que não faz sentido nenhum. Então, para jogar no Coisa do Santos, é muito melhor jogar ali na Vila Belmiro. A gente joga ali no estádio dos caras por questões logísticas. A gente ganha com a locação do Santos, porque a gente paga o aluguel do Morumbi é 5 vezes maior do que o aluguel da Vila. E a gente ainda tem o percentual lá que faz parte do acordo. Ou seja, não é o mesmo preço para o Morumbi e para a Vila. O São Paulo vai pagar muito menos para jogar na Vila do que o Santos paga muito mais para jogar no Morumbi. Além de tudo, a gente tem a participação lá no ingresso, tem a coisa do valor todo, a gente ganha muito mais. E a questão logística é muito melhor para o nosso time. A gente querer que o São Paulo jogue no Nordeste, no Mato Grosso, no Amazonas, na puta que pariu, só prejudica a gente. Desgaste físico, cansaço, logística. É por isso que eu digo, a gente pensa muito pequeno. É ser muito pequeno na hora de pensar, ah, mas eu não suporto ver o Santos jogando com o Neymar lá dentro do estádio. Pelo amor de Deus, gente. Isso foi assim a vida inteira e não fez mal para ninguém. A vida inteira eu vi rivais jogando no Morumbi só nos últimos 10 anos, 15 anos, sei lá, menos do que isso, que os caras não jogaram lá. É muito pequeno isso. Tá na hora da gente parar com esse negócio todo. É por isso que os caras não liberam. Torcida dupla, bebida nos estádios, e os caras continuam se matando. A gente se deixa levar
por sentimentos primitivos de pessoas animais para poder resolver isso.